Fala pessoal, 100%. Vamos falar sobre certificação. Certificação, um tema que a galera gosta. Sempre tem aquele burburinho nos grupos aí de se fez a prova, se não fez, o que está fazendo, o que está estudando e por aí vai. Vamos aproveitar essa onda aí que o tio Satya começou a lançar algumas outros novos exames e vamos falar sobre o AZ700, que é um exame que ele ainda está em beta. Então significa que é um exame que está sendo testado, né? São questões que estão sendo testadas e a gente pode fazer ele para ajudar a galera da Microsoft a definir qual vai ser o nível de questão. Brincadeiras à parte, esses exames aqui são os mais desafiadores, os que estão em beta, porque a gente não tem material, não tem curso pronto, ir na documentação e fazer. Mas vamos lá, eu vou deixar algumas. A minha ideia aqui eu fiz esse exame tem alguns dias, ele saiu de beta no dia 31/8. Então, daqui a um tempinho vai sair os resultados, né? Uma outra característica dos exames beta, a gente não sabe o resultado na hora, então não sei se eu passei. Mas eu vou dar algumas dicas do que eu fiz, do que eu achei da prova, como que eu me preparei, como que eu estudei. E eu espero que eu te ajude de alguma forma aí, quem tiver a fim de fazer esse exame logo que ele sair de beta, vai ser bem bacana. Esse cara aqui ele é focado em redes dentro do Azure, então é um assunto que eu gosto bastante, seja no mundo de nuvem, seja no mundo local. Então eu decidi fazer ele por conta disso, principalmente por conta disso. E depois eu dei uma olhadinha aqui no blueprint dele, né, que é o que a prova cobra. Ele pega bastante coisa bacana, ele pega a parte de VPN, desenhar e definir qual é o melhor túnel para sua estrutura. Ele fala sobre Express Route, ele fala sobre redes híbridas, ele cobra aqui a base, né, o Core Network Infrastructure de 20 a 25%, que é VNet, Subnet, questão de roteamento, DNS, por aí vai. É o peering, uh, ele cobre esse lance aqui de roteamento e de balanceadores de carga. Eu até brinquei com a galera que essa prova ela deveria se chamar Azure Load Balancers e não de networking, porque cobrou muito. A gente pode seguir exatamente a risca, né, se mantiver esse mesmo padrão aí. Aqui a gente vê a porcentagem que em teoria vai cair na prova. Nós temos de 25 a 30%. E de fato, na minha prova, pelo menos no exame que eu fiz, caiu muita coisa sobre balanceador de carga. Desde o load balance, tá, a questão mais tranquila, até o front door da vida. E o que mais caiu foi esse cara aqui, Traffic Manager. Não sei o porquê, mas ele foi o que mais cobrou. Então a gente tem questões de NAT, tem questões de segurança e monitoramento, NSG, ASG, WAF, monitoramento de redes, como a gente consegue identificar alguns problemas, fazer troubleshooting, por aí vai. Definição de desenho e implementação de acesso privado no Azure, que são aqueles endpoint services também. Então assim, o conteúdo da prova eu achei bem bacana e aí daí eu decidi fazer. E como que eu me preparei para fazer esse exame? Logo depois que eles lançaram isso aqui, já saiu aqui um Learning Path. Então, se a gente clicar nesse cara aqui, ele tem uma série de estudos já, uma trilha, né, bonitinha, como o nome propõe, um caminho para você estudar. E ele vai cobrir basicamente tudo que a prova pede. Óbvio que no exame vai um pouquinho além, né? Você sempre tem algum ponto além. E para esse além você tem que ir na documentação. Esses caras aqui nada mais são do que compilados que o time da Microsoft, o time de Education da Microsoft, isso aqui é tudo documentação. Então eles segmentam, eles fazem uma busca na documentação, joga aqui, organiza para te dar uma força. Então você tem tudo que for necessário para você iniciar os seus estudos estão aqui. Como eu falei, vai cobrar um pouquinho mais, então você tem que ir um pouco mais a fundo na documentação. Mas a forma de preparação para essas provas essa, é documentação oficial. E por isso que elas são bacanas, né, e são desafiadoras. Eu não tenho um treinamento específico para isso. Você tem que ir na documentação, fuçar e fazer laboratório. De uma forma geral, impressões sobre o exame. Foram 59 questões, eu tive 120 minutos para fazer. Essa foi a segunda prova que eu usei até o último minuto. Eu tive que correr para fazer. Não que isso queira dizer alguma coisa, mas em geral as certificações quando eu faço, eu sabe ou não sabe. Então você vai lá, faz, vem a questão, você analisa e mata aquilo ali, ou vai ou não vai. Nesse caso aqui, as questões eram questões complexas e algumas complexas de fato em relação ao domínio técnico e outras em relação ao tamanho do que era cobrado. Teve questão aí que você pegava lá, tinha lá
4 resource group, cada resource group tinha 4 VNet, cada VNet tinha subnets e uma máquina fazia parte de um, estava na região diferente de outra, enfim. E aí tinha peering, não tinha, então você tinha que analisar muitas coisas e isso tomou bastante tempo no meu exame, no meu caso. Um outro ponto que foi interessante e que foi desafiador, eu tive 2 estudos de caso e eu tive uma questão daquelas que são é um bloco com 4 questões. Os estudos de caso, eles misturou bastante coisa, então foi interessante de fazer, não foi complexo, mas foi bem bacana de fazer. Então envolveu desde NSG até a parte de integração, monitoramento e por aí vai. E a parte dos blocos, eu tive um bloco só e ele é tipo assim, olha, eu quero fazer tal coisa. Se eu fizer isso dentro do Azure, eu atinjo o meu objetivo? Você tem um sim ou não. Se você responder sim e pular, você não pode voltar para a questão anterior. Então vamos lá, você tem 4 questões. Você fez a 1, fez a 2. Chegou na 3, você leu e pensou, caramba, essa aqui é a correta. A número 1 que eu marquei que sim, ela não está correta. Você não pode voltar para 1. Passou, já era. Então, são questões capciosas. Né? Se você marcou ali, esquece. Passou, passou. No geral, foi isso, as 59 questões, os 2 estudos de casos, esse bloco aí de 4 questões. Eu gostei bastante de fazer o exame. É bem provável que muita gente vai fazer porque tem uma demanda gigantesca. Para quem quiser fazer e não tem uma base de redes, eu não indico fazer. Não, ele cobra bastante coisa que é base. Então você saber o que é uma subnet, o que é um endereçamento IP, o CDR, lá, o CIDR, o barra 24, o que é um barra 24, o barra 24 está dentro do barra 16 ou é o inverso, o que um DNS faz, o que é um IPsec. Isso aí é a base. Né? Se a pessoa o candidato não tiver essa base e ir para o exame, vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que o ponto de atenção é esse. Quem for fazer esse exame já tem que ter uma base não só de Azure, tem que ter uma base de rede bem sedimentada. Não adianta ir igual um maluco aqui, só fazer um curso aí aleatório e milagroso e fazer a prova, que é bem provável que vai dar ruim. Mas penso que é isso. Tá? Curti bastante, foi um exame bem bacana. Vamos esperar o resultado aí, depois eu compartilho com vocês. E eu gostei tanto que eu vou fazer uma série aí de vídeos com laboratórios que envolvem temas dessa prova. Então, óbvio que você vai poder usar isso aí para aprendizado, o foco não vai ser prova, mas tem alguns cenários que são bacanas de implementar. Eu vou fazer aí, vão ser mais de 10 laboratórios, e todos vão ser baseados nesse cara aqui. A gente vai, de alguma forma, eu vou te ajudar ou na certificação ou em algum tipo de hands-on que você queira fazer e ter mais contato, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida sobre a prova, só deixar um comentário aí, me chamar nas redes sociais, estou à disposição, beleza? Um grande abraço, até a próxima e valeu!